Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ela foi de suspeita de um assassinato a escolhida pela força? O vídeo de hoje é o perfil da atriz Daisy Ridley. Daisy Jazz Isabel Ridley nasceu em Westminster, na cidade de Londres, Inglaterra, onde ela foi criada com as suas 4 irmãs, todas mais velhas. Apesar dos seus pais Louise Corbett e Chris Ridley não terem ligação com a arte, a Daisy teve na família um exemplo do seu tio-avô, o Arnold Ridley, que era um autor e ator de peças. Ela estudou na Troy Park School of Performing Arts, onde ela se especializou em teatro musical, tendo se formado em 2010 aos 18 anos. Lá ela pôde ampliar o seu repertório como artista, estudando dança, mais especificamente o balé, jazz, o sapateado e o estilo latino-americano, e canto, com foco em jazz e cabaré. Tudo isso além, é claro, do próprio treinamento e interpretação. Logo depois que ela se formou, ela começou a trabalhar em alguns papéis para televisão. Em 2013, ela participou da comédia dramática Youngers, da série da BBC Casualty e da comédia britânica Toast of London. No ano seguinte, ainda para TV, ela participou da Mr. Selfridge e outra série para a BBC, a Silent Witness. Nessa mesma época, Daisy teve suas primeiras experiências com cinema em produções de curta-metragem, com destaque para o Blue Season, que chegou a ser nomeado ao BAFTA, uma espécie de Oscar lá da Inglaterra. Ele tem uma duração de mais ou menos uns 5 minutos e tá aqui no YouTube se você tiver curiosidade para dar uma conferida. Agora vamos falar da participação dela nos filmes de longa-metragem. Daisy começou sua carreira no cinema na produção de baixo orçamento Scrawl. Ela conta a história de um garoto que, junto com seus amigos, escreve uma história em quadrinhos, mas ele acaba descobrindo que o que eles colocaram no papel acaba se tornando realidade. Esse foi um filme escrito e dirigido pelo Peter Hearn, e o curioso é que ele foi produzido graças à ajuda dos seus alunos da Andover College. Eles não tiveram remuneração com o trabalho, e assim como a Daisy, só tiveram pagas as despesas relativas aos dias de produção. Esse esquema nem chega a ser incomum em pequenas produções, o que é incomum é uma das atrizes dele protagonizar uma mega produção meses depois. Star Wars The Force Awakens. É inevitável pensar nessa sequência como um reboot daquele primeiro Star Wars de 1977, quando ainda nem existia o subtítulo A New Hope. No episódio 7 da franquia, há semelhanças tanto na forma em que a história é contada, a narrativa, quanto nos elementos dessa história. A fuga de um drone no início do filme, o Império, que agora é Nova Ordem, uma outra arma de aniquilação planetária e por aí vai. Mas isso é tão bem feito pelo diretor e roteirista J.J. Abrams que não chega a ser um problema para os fãs e muito menos ainda para quem não conhece os originais. Nesse novo filme, a gente segue a história da Rey, a personagem da nossa perfil de hoje, que é deixada sozinha no planeta Jakku, até que o droid BB-8 entra no seu caminho. A partir daí é uma série alucinante de reencontros com outros personagens, alguns novos como o Finn, interpretado pelo John Boyega, e outros velhos conhecidos como o Chewbacca e o Han Solo, papel do Harrison Ford, é claro. Chewie, we're home. A partir desse ponto, temos a boa e velha jornada do herói, com a Rey no centro da trama. A gente viu muitas reclamações de que a protagonista seria uma Mary Sue, aquele tipo de personagem que é muito boa em tudo que faz, e acaba não despertando a empatia de quem assiste. E eu concordo em parte com isso, principalmente quando se fala da capacidade da Rey de usar a força. Talvez ficasse melhor se tivessem escolhido um caminho mais sutil, só que a personagem se mantém interessante e a performance com muitos recursos da Daisy ajuda bastante. Aliás, todo o elenco desse filme manda bem. Além dos que eu já citei, tem o Adam Driver como Kylo Ren, Oscar Isaac no papel do Paul Dameron e a Carrie Fisher interpretando a princesa Leia, só pra citar alguns. O Despertar da Força tem a sabedoria de manter e expandir muito do que era bom na trilogia original, ter fanservice em abundância, mas que não chega a enjoar, e cortar muito do que os fãs não gostaram, principalmente do que veio depois, nos episódios 1, 2 e 3, lançados no final da década de 90 e início dos anos 2000. E é claro, 10 anos de desenvolvimento tecnológico na área de geração de imagens por computador fizeram bastante diferença. The Force, it's calling to you.
Antes de continuar, curte aqui embaixo e me diz o que você tá achando nos comentários, isso ajuda demais a produção aqui no canal. Mas vamos nessa. Murder on the Orient Express. Esse longa é dirigido e protagonizado pelo irlandês Kenneth Branagh. Apesar de ser mais conhecido pelo seu trabalho como ator, ele é um cara com muita experiência em várias outras funções da indústria, tanto que ele foi indicado 5 vezes ao Oscar, todas elas em categorias diferentes. Na linguagem escolhida para esse longa, podemos perceber a experiência teatral do diretor, o que, na minha opinião, casou muito bem com o texto original, e de mesmo nome, da autora Agatha Christie. Nossa perfil de hoje interpreta Miss Mary Debenham, que é o primeiro ponto de contato do protagonista com o mistério que será desvendado na história. Nesse encontro, já temos a noção dos poderes dedutivos do Hercule Poirot, fio condutor de toda a narrativa. Daisy, apesar de ter que dividir o tempo de tela com os outros vários personagens, faz um trabalho convincente e que fica em pé de igualdade com o resto do elenco. Elenco, aliás, que é cheio de ótimos atores, por exemplo, Penélope Cruz como a Pilar Extravados, Josh Gad como Hector McQueen, Johnny Depp no papel do Edward Ratcher, Michelle Pfeiffer como a Caroline Hubbard, Judi Dench na pele da princesa Dragomirov, só para citar alguns dos suspeitos. Assassinato no Expresso Oriente é um thriller com uma trama intrincada que valoriza a interação e os diálogos entre os personagens, mas que consegue encaixar aqui e ali uma cena de ação. Um ótimo roteiro que se apoia num belo trabalho de ambientação e um CGI bastante satisfatório. The murderer is with us, and every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot. And I'm probably the greatest detective in the world. E agora ela tá em cartaz com Star Wars The Last Jedi, e eu já adianto logo que eu me amarrei. It's time for the Jedi to end. Esse filme começa logo depois dos acontecimentos em Despertar da Força, só que diferente daquele, ele traz muita coisa nova na história e na forma de contá-la. Ou seja, aquela sensação de reboot que a gente teve quando assistimos à estreia da Rey está lá, mas é muito menor. Ainda que muitos elementos sejam parecidos com os do Império Contra-Ataca, o diretor Rian Johnson trouxe uma outra estrutura para Os Últimos Jedi. Muito por conta disso eu vou falar por alto do filme, porque os spoilers estão em todo canto. Dito isso, por um lado a trama se desenrola na relação que é criada entre a Rey, personagem da nossa perfil de hoje, e o Kylo Ren, papel do ator Adam Driver. Por outro, o filme conta como a Resistência está sobrevivendo aos ataques da Primeira Ordem, e nessa linha narrativa temos o foco na Leia, no Paul Dameron e no Finn. Nada daquela história de equilíbrio da força, isso até que é citado, mas não é o foco. Gostei muito das batalhas espaciais, tanto pela capacidade técnica quanto pela importância delas na história, da performance do elenco que estava muito bem, sem exceções, e de saber um pouco mais sobre a religião do Jedi, que era uma coisa que eu achava pouco explorada nos filmes. Assim, eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu gosto muito de Star Wars como um todo, mas esse foi um dos filmes que eu mais gostei de toda a franquia. Tá mais do que recomendado. This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. Daisy Ridley é uma atriz que estava no lugar certo, na hora certa. Na época em que ela foi escolhida para viver a protagonista dessa nova fase de Star Wars, ela tinha um perfil que misturava talento com uma certa experiência na interpretação, só que ainda sem a carga de uma carreira conhecida pelo grande público. Era isso que o produtor e diretor J.J. Abrams estava procurando, e agora a gente já pode falar que ele estava certo. Ela já provou que tem capacidade de interpretação e carisma para segurar tanto grandes blockbusters quanto filmes indie. Agora o céu é o limite para Daisy, só resta a gente sentar e esperar o que essa ótima atriz vai fazer daqui pra frente. Eu vou estar no início da fila. Cinéfilos, obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder o próximo perfil. Até lá, tchau, tchau! We all up in the desert and we're filming Star Wars. Because of our diet we can't eat no Mars bars. Because of the explosion they be crawling on our floors. Because of all the heat we can really make some s'mores in the desert. What? In the desert. What? In the desert. What? In the desert. What?